Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina Xavier e vamos para mais uma aula hoje. Hoje a gente vai começar a ver sobre os cálculos com números naturais, só que ele tem, todas as operações, então eu vou estar dividindo essa aula em subaulas. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre essas operações, os cálculos com os números naturais, com a adição e a subtração. Lembrando que eu vou estar explicando nessa aula o conteúdo, vou estar disponibilizando os exercícios e aí em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo assim que disponível, a correção e a resolução desses exercícios. Aqui a gente então vai começar com o cálculo dos números naturais, adição e subtração. Nessa aula 2, então, a gente vai estar começando então com a adição. E na adição, as coisas, juntar, fazer uma soma. Então, aqui eu trouxe um exemplo, onde nos Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados no Rio de Janeiro, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. E a pergunta do problema é: qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, aqui trouxe esse exemplo com as quantidades separadas de homens e mulheres, então 256 e 209. Para mim saber qual que é esse valor total, então eu tenho que somar essas duas quantidades, que são os 256 e os 209. Nesse caso aqui, trouxe dois processos diferentes para estar realizando essa soma. O primeiro processo é pelo processo de decomposição, que é o que a gente viu na última aula, como que decompõe um número. Eu vou deixar aqui embaixo também para quem quiser assistir que não assistiu ainda. Então, eles pegaram os dois números que a gente está somando, que é 256 e 209, e decompôs cada um deles e somou os números que têm as mesmas unidades. Por exemplo, 256, ele tem 200, que é 2 centenas. E o número 209 também tem 200, que é 2 centenas. Então, primeiro decompôs esse número em 256 e o 209 em 209. E depois foi somando centenas com centenas, dezena e unidades com unidades, chegando até o valor final, que é 465. Porém, tem o segundo processo, que é uma forma mais rápida e acredito que seja o mais comumente usado, que é montar essa continha, número abaixo de número, no caso, utilizando a casa debaixo de cada casa, de acordo com suas unidades, dezenas e centenas. No caso aqui, a gente tem a mesma quantidade de algarismos. Então, 256 mais 209. Começando aqui, da direita para a esquerda, a gente soma 6 com 9, vai dar 15. Então, coloco 5, vai 1. 5 mais 1, 6. Mais 0, continua 6. Agora, não vai nenhum, deu 6 sozinho, 2 mais 2, 4. Então, 256 mais 209, como resposta desse probleminha, quer dizer que o total de atletas que tem nessa equipe brasileira é 256 atletas, juntando, então, o resultado de homens e mulheres. Então, a adição nós vamos utilizar para fazer esse tipo de conta, resolver esse tipo de problema, onde eu tenho que adicionar, somar, ou seja, adicionar dois ou mais números. Aqui a gente vai estar entrando, então, nas propriedades da adição, ou seja, quando eu estou fazendo uma adição, o que eu posso considerar sendo uma adição? Primeira propriedade, que ela é comutativa, a propriedade comutativa da adição, que é onde dois números naturais, quando eu estou somando eles, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, se eu estou somando A mais B, vai ser a mesma coisa se eu somar, ao contrário, B mais A. Então, aqui tem um exemplo de 40 mais 24. Então, quando eu faço 40 mais 24, 4 mais 0, 4, 4 mais 2, 6. Porém, se eu somar primeiro 24 mais 40, 4 mais 0, 4, e 4 mais 2, 6. Também dá o 64. Então, essa propriedade aqui, na soma, independente da ordem que eu faço essa operação, essa adição, eu tenho o mesmo resultado. Na segunda propriedade,
nós temos aqui a propriedade associativa da adição. A propriedade associativa da adição é que em uma adição de 3 ou mais números naturais, a gente pode associar as parcelas de modos diferentes. Então, na verdade, aqui é só um desdobramento da primeira propriedade. Por quê? Aqui eu tenho, né, mais de duas parcelas, então, quando eu tenho mais de duas parcelas, né, no caso que mais de duas somas, A mais B mais C, eu posso estar fazendo tanto A mais B depois mais C, como A mais B mais C. O B mais C primeiro e depois a A. Ou seja, a diferença é que na primeira propriedade eu tenho só dois números para somar. E na terceira eu tenho, né, mais de dois números, então pelo menos aí 3 números. Então, se eu fizer o 16 mais 20, como no exemplo, e achar 36, e só depois somar com 35, eu vou achar 71. Porém, se eu copiar novamente o 16 e somar 20 mais 35, achando 55, e só depois somar 16 mais 55, eu também vou achar 71. Então, nesse caso aqui também a ordem não vai alterar o resultado. Dando sequência, então, a gente tem a terceira propriedade, que é o elemento neutro da adição. Ou seja, qual é o elemento que eu posso somar qualquer número que não vai alterar a minha resposta. E no caso da adição, né, dos números naturais, o zero é o elemento, né, que é o elemento neutro. Porque se eu somar qualquer número a zero, a resposta é ele mesmo. Então, tem aqui alguns exemplos. 4 mais 0 vai ser igual a 4, 0 mais 13 vai ser igual a 13, 257 mais 0 é igual a 257, e 9.681 mais 0 é igual a 9.681. Então, qualquer número que for, se eu estiver somando com zero, a minha resposta é aquele próprio número. No caso da subtração, a gente vai ver também as suas propriedades e como a gente calcula, então, como a gente faz uma subtração. A adição, a gente junta pelo menos dois números ou mais. Na subtração, a gente vai ter um número e dele a gente vai subtrair outro número. Então, para utilizar a subtração, é a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. O exemplo que eu tenho aqui é uma fábrica que produz 985 peças. Só que, de acordo com o probleminha, em um problema que teve na máquina, 162 peças saíram com defeito. Então, se eu tenho um total de peças que foram produzidas, e se eu subtrair, ou seja, retirar essas 162 peças que saíram com defeito, quantas peças no final eu tenho produzidas sem defeito, né? Ou seja, subtraindo, tirando as que têm defeito, quantas que vão sobrar. Então, por isso que foi feito 985 menos 162. Aqui também a gente coloca unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Então, 5 menos 2, 3. 8 eu tiro 2, 6, 2. E 9 eu tiro 1, 8. Aqui a gente tem quais são, né, os nomes de cada parte da subtração. Então, o número que eu estou fazendo a subtração, que eu estou retirando, é o minuendo. Aquele número que eu estou subtraindo é o subtraindo. E o final, que é o resultado da continha, é a diferença. Ou seja, a diferença de um número para o outro é o meu resultado. A relação fundamental da subtração é que, se de um número eu tiro outro valor e tenho um resultado, se eu pegar esse resultado e somar com o que foi subtraído, eu tenho o valor inicial. Explicando melhor, aqui a gente tem 9 menos 5 igual a 4. Porém, se eu pegar esse 4 que eu tive como resposta e somar com 5, eu vou ter a resposta, né, o meu número inicial, que é 9. Então, aqui tem essa conta, né, separada aqui, que 5 mais 4 é igual a 9. Ou seja, se eu tenho um minuendo, um subtraendo e uma diferença, e aí eu faço o mesmo valor do subtraendo e da diferença, somado eu vou encontrar o minuendo. O que é que isso conclui pra gente? Que a soma e a subtração são as operações inversas uma da outra. Então, a operação contrária da soma é a subtração e a operação contrária da subtração é a adição. Então, ou seja, o minuendo menos o subtraindo é igual a diferença e o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Ou seja, se eu fizer 20 mais 15, eu vou encontrar 35. Então, se eu de 35 tirar 15,
eu tenho que encontrar o nosso valor inicial, que é 20. Aqui agora eu vou apresentar para vocês já os exercícios. Essa aula vai ficar mais curta, porque como eu dividi os conteúdos, então ela vai ficar mais curta. Porém, se eu colocasse todos juntos, ia ficar uma aula muito longa. Então, agora eu vou apresentar os exercícios e aí vocês vão pausar a aula, vão resolver os exercícios e depois, assim que for liberada a aula da correção dos exercícios, vocês corrigem e vê o que acertou, o que errou. Não esquece de deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês querem outro tipo de exercício, o que vocês estão gostando das aulas, o que pode melhorar. Então, deixa tudo aqui nos comentários. Vamos apresentar os exercícios, então. A gente tem alguns que são probleminhas, onde a gente vai estar utilizando as operações de soma e subtração. Aqui é um exercício que diretamente a gente vai fazer alguma operação também de soma ou subtração para achar esses algarismos que estão nesses quadrinhos coloridos. Aqui também é um probleminha de soma e subtração, onde a gente vai resolver para achar as respostas de acordo com a resposta. Aqui é um problema onde que a gente vai estar encontrando esses termos desconhecidos em operações de soma. Aqui ainda é continuação do exercício anterior. Aqui, com base na propriedade comutativa, né, da adição, a gente vai estar resolvendo também esses valores que estão faltando, que já é um exercício para completar também esses locais que estão faltando com um sinal ou um número, para estar tornando as sentenças verdadeiras. E na aula de hoje, por enquanto, é isso. Então, essa aula vai ter continuação com as outras operações, que é multiplicação, divisão, potenciação, e eu vou estar trazendo também sobre expressões numéricas. Então, à medida que eu for atualizando as aulas, eu vou deixar linkado tudo aqui, para caso você não queira perder a sequência, você está acessando nos links embaixo na descrição. Não esquece de deixar seu gostei, compartilhar essa aula com alguém que está precisando aprender esse conteúdo de matemática. Não esquece de deixar suas dúvidas e deixa qualquer comentário que você quiser. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!